Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do DutraCast. Estamos aqui toda semana trazendo assuntos muito importantes, relevantes e, claro, não deixa de ter aquela diversão, né? Para você estar aqui junto com a gente, conversando, se sentindo em casa mesmo, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou aqui com meu convidado especial, Felipe, da nossa equipe Dutramáquinas. Eu sou convidado especial? Calma que tem outro. Você é convidado especial número 1, tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo ótimo. E agora sim, vamos apresentar ele, convidado especialíssimo, diretamente da VAP, essa marca, essa empresa incrível que a gente tem a honra de ter a parceria. Diego, tudo bem? Tudo ótimo, viu? Me senti mais importante. Ela colocou mais empolgação viu, a né? me apresentar, né? Teve Obrigado, um degrau a obrigado. mais, Tem que ser, né, gente? Tá aqui comigo todo dia. Você tá aqui hoje, né? Vou relevar isso aí. Tudo bem. Tudo bem com Tudo você? ótimo, Seja ótimo. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito legal participar com vocês. Vamos discutir um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho sobre esses produtos. Vamos sim, hoje o assunto é muito legal, né, Fê? A gente adora falar sobre esse mundo VAP, né? Falar sobre limpeza, tecnologia, que cada vez mais está presente na vida dos brasileiros, no mundo inteiro, né? Ainda mais falando depois de uma pandemia, onde os cuidados redobraram, todo mundo ficou muito mais atento a isso, não só dentro da sua casa, como também nas empresas, em qualquer lugar. Hoje, acho que a primeira coisa que todo mundo olha é higiene, né, Fê? Limpeza, tecnologia atrelado a tudo isso. E a VAP, né, claro, se destaca aí no mercado justamente por oferecer produtos que tragam isso. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa? É isso mesmo. A VAP ela já está há mais de 60 anos no mercado, né? Então, acho que quando você fala VAP, a primeira imagem que você tem a gente fazendo aquele movimento assim, né? Que dá segurando a pistola, fazendo o barulho do bé, e que é da lavadora de alta pressão, né? Então, ela começou com esse produto. Mas hoje a VAP ela é muito mais que lavadora, muito mais que limpeza. A gente está desenvolvendo e ampliando bastante o portfólio de produtos. Então, com muita tecnologia, então a gente tem como grande propósito, né, desenvolver essas soluções inovadoras, né, trazendo cuidado, bem-estar, saúde e economia para todas as pessoas, né, e todas as empresas. Então, a gente quer estar presente em todos esses momentos. É isso que a VAP vem trazendo nos últimos anos. Olha, até o final do podcast, né, até o final do vídeo, ele vai mostrar para vocês uma super novidade. Vocês não podem perder. Essa eu fiquei impressionada, hein? Exclusiva aqui na Dutramáquinas, tá? Daqui a pouquinho. Então, antes, vamos conversar um pouquinho e aí vocês vão poder ver esse produto que tá bem aqui, ó, na minha frente. Já, tá bom? É muito legal ter esse parâmetro da VAP, né? Porque, igual ele falou, quando a gente fala VAP, às vezes remete já à lavadora de alta pressão, né? Sim. É interessante saber que hoje a VAP, apesar de isso ser quase um ápice para a marca, né? Quando a marca ela chega ao nível de ser sinônimo, né, da categoria sinônimo do próprio produto, né? Mas é legal saber que a VAP está em outros horizontes também. Né? Exato, a gente entende que o consumidor ele tem outras necessidades, né? Então a gente sempre fala que a VAP ela estava muito fora da casa do consumidor, né? Tipo, estava nas empresas e tudo, mas hoje a gente bateu na porta e entrou e quer participar do dia a dia, né? Em todos os momentos. Então, esse hoje é o objetivo da VAP. Está em todos os momentos. Todos os momentos. Se tem algum problema, se tem uma dor, como diz, né? A VAP veio aqui para solucionar e ajudar as pessoas. Dentro de casa. Dentro de casa e também fora de casa, né? Legal. Ampliar esse mundo, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a tecnologia, né? Que está diretamente ligada a esses produtos. Quando é que a VAP despertou para isso, né? Investiu pesado a beça assim nisso? Eu acho que foi a primeira percepção foi que o mundo digital mudou, né? Ele foi inserido na cultura das pessoas. Então, quando você tem o digital, você tem muita informação, muito dado, e aí a VAP começou numa mudança comportamental, cultural da empresa, né? Então, até as pessoas dentro da empresa, né? Como a gente agia, como a gente entendia dos problemas, interpretava as informações, e aí a gente foi vendo que quanto mais próximo do consumidor a gente estivesse, melhor seria, né, para entendendo dos problemas, né, para atender essas dores. Então, a tecnologia ela foi surgindo naturalmente. Então, você vê o que está acontecendo no mundo, né, você conectando, existia uma pessoa varrendo a casa ali com a vassoura, né? Então, quanto tempo ela gastava, energia, força, e será que não tem um jeito mais prático de fazer? Daí começa a surgir um aspirador, digamos, no passado tinha aquele de barril. Daí depois você vai compactando, tem aqueles formato meio tartaruguinha, mas mesmo assim fica enroscando em tudo e tudo mais. Aí você vem, tipo, vamos fazer um vertical ali, estilo a vassoura, que já era prática para a pessoa, por isso que ela usava, mas que você possa, digamos, puxar tudo, não precisar usar a pazinha e tudo mais, e guardar atrás da porta ainda, né? E aí vem mais. Sem fazer muito esforço, né? Só passando. Passou ali, prático, fácil de limpar, e daí trabalha com filtros, porque não é só... Quando você tá varrendo, na verdade é um grande problema. Levanta a poeira, Levanta a poeira, exato. Então, o aspirador ele facilita com os filtros,
E aí você tem, vamos tirar o fio então, que é o cabo elétrico, é um problema também, que você tem que ficar trocando de tomada, então vamos fazer uma bateria. E aí, por que não automatizar, né? Se a gente já tem tecnologia disponível de outro jeito, então vamos para o robô. Então, que é um pouquinho do que a gente vai falar aí para frente, mas o robô acho que foi um grande boom, principalmente nos 2, 3 últimos anos, que aí a gente conseguiu popularizar, de fato, esse produto aí no mercado. Então, foi onde que a VAP já começa reconhecendo com a tecnologia através desse produto também, né? Em sinônimo. É muito legal ver isso porque mostra a evolução do consumidor, né? Hoje o consumidor ele começou por ser um consumidor híbrido, né? Que com a entrada do e-commerce, né, tem aquele cara que ainda prefere ir na loja, pegar no produto, mas tem aquele cara que compra direto no site. E aí você vai vendo as evoluções comportamentais dentro do consumo, né? Que antes a pessoa queria pegar o produto para usar, né? E hoje em dia a pessoa quer um produto que já faça isso por ela não quer nem pegar no produto, né? Até porque as empresas, acho que, né, grandes empresas, elas analisam tudo isso. Elas não vão criar um produto por criar, porque eu acho que vai facilitar e ponto. Não, elas estão analisando todo o mercado, o comportamento, né, da sociedade, como estamos evoluindo. Inclusive, tem algo muito que eu acho que tem tudo a ver. A morada. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais, né, enfim, falando sobre construção, vamos falar, apartamentos menores, né, a as verticalização pessoas, mesmo, a verticalização, né? Prédio, né? exatamente, estúdios, né? Estúdios cada vez mais em alta, e aí as pessoas querem ir pra cidade, né? Sim. Porque assim, as pessoas hoje, o tempo ele é muito precioso, né? Ele sempre foi precioso, mas cada vez mais. Porque a quantidade de informação que você precisa absorver, interpretar e tudo, a quantidade de coisa que você tem para fazer, né? Então, você vai priorizar o teu bem-estar, né? Tipo, eu quero agora me divertir, eu quero conversar com os meus amigos, eu quero curtir o meu filho, quero sair passear com o meu cachorro. Só que aí você, mas eu tenho que limpar a minha casa. Então, o que é legal, a gente quer fazer. O que não é tão legal, a gente terceiriza ou automatiza, né? Sim. Então, o fato das casas estarem um pouco menores, né, por questão de economia e tudo que está acontecendo, e pela praticidade, faz com que a gente tenha que mudar os produtos, né, evoluir eles também para esse tipo de moradia. Então, se antigamente a casa era gigante com um monte de tapete e tudo mais que você precisava, né, aquele aspirador de barril, vácuo, ainda tem gente que precisa, né, mas também tem essa pessoa que, digamos, tem a mesinha apertada com as cadeiras e tudo mais, e mal e mal consegue se movimentar dentro de casa. Então, dá para desenvolver produtos que sejam mais econômicos, né, e tenham um custo-benefício melhor, e que tem essa praticidade embaixo das coisas, de locomoção e tudo mais. Então, tem que entender essa mudança, né? E falando com o Diego agora, antes da gente começar, ele estava falando sobre algumas funções dele dentro da VAP, e ele falou que também participa da parte de design, né, do produto e tudo mais. E isso me chama a atenção porque hoje em dia o consumidor, ele é, entre muitas aspas, mais chato, né? Porque assim, ele não se importa apenas com a funcionalidade, mas também com a estética, com a e tudo estética, mais, né? ergonomia. E como é essa relação? Porque hoje, né, você não pode mais pensar só na funcionalidade, mas também no formato, qual formato vai ser mais agradável, qual vai ser mais funcional, às vezes, porque dependendo do formato, né, a gente está mostrando aqui os robôs, vai enroscar, vai travar, né, como é essa relação? Ergonomia, né? Esse é o ponto, né, o primeiro a gente sempre tem que colocar qual é o objetivo dele, né, qual é o propósito da existência desse produto, daí a gente vai imaginando toda a cadeia, então o propósito dele é limpar. É o principal, né? Senão você não compraria. E a gente sabe que depois de um tempo ele vira até um animal de estimação da casa da pessoa. Ele vira tem um até pet, nome, tem nome né? e tudo. Mas acho que assim, o primeiro ponto é ergonomia, usabilidade, né? Você pensar na facilidade que a pessoa não tenha medo de usar. Acho que esse é um ponto que a gente preza muito lá dentro. Ele tem que ser muito prático, intuitivo. Mas assim, até estava falando com o Felipe, né, da questão de poxa, qual é a melhor cor para ter dentro da casa das pessoas, né? Cada um tem um gosto, né? Eu gosto mais do branco, eu gosto mais do cinza, do amarelo, o que for. Mas a VAP, que eu falei, quando ela surgiu com as lavadoras, a VAP era amarelo. E a gente viu assim, será que as pessoas querem levar o amarelo da VAP para dentro da casa dela? Será que não vai chamar muita atenção? Para alguns produtos é legal, você vê dentro da cozinha, alguns eletrodomésticos, tipo o vermelho ali chamando atenção, legal. Mas a gente viu que quando a gente fala de tecnologia e tudo, né, principalmente num robô, trazer cores mais neutras, isso é interessante, né? Porque ele vai ficar lá no meio da sala, na casa, girando, né? Às vezes tem uma visita e ele vai estar lá, então tem que ornar com a casa, Exatamente. Né? Imagina um robozinho amarelo girando pela casa, né? Chega uma hora que cansa pra você. Né? Então, visualmente, né? A gente pode ter produtos personalizados e tudo, e a pessoa mesmo personaliza o próprio produto, né? A gente sabe, que ele falou, dá um nome, mas tem gente que coloca adesivo, tem gente que faz umas plaquetinhas, a gente vê muito vídeo no YouTube
YouTube, o pessoal fazendo brincadeira e tudo mais. Isso que é legal, porque é um produto vivo, né? Então, é algo que a gente tem na nossa área, como VAP ali também, né? É estar presente na vida das pessoas, né? Então, se é algo para ficar escondido, não é legal, né? É algo para ser mostrado e até ter orgulho de ter aquilo. E, se falar nossa marca, melhor ainda, né? Mas, eu tenho aquele produto lá que todo mundo tá falando, né? É questão até de status um pouco pra pessoa, né? Se sentir bem, coisa assim. As pessoas querem cada vez mais. Eu acho que tá todo mundo em busca, né, desses robôs, que daqui a pouco vamos falar sobre esse super lançamento que está há pouquíssimo tempo no mercado. E eu tenho certeza que cada produto que vem sendo lançado, ele vai ter um diferencial daquele que já foi lançado há 1 a 2 anos. Você pode ver até o tamanho dele, às vezes vai diminuindo, e aí você acha assim, mas será que ele é tão bom, ele é tão potente, ele é tão eficiente quanto os outros maiores? Daqui a pouco o Diego vai falar sobre isso. Vamos falar então sobre a relação custo-benefício? O pessoal ainda tem um pouco de receio, acha que é muito caro, tá muito... Ah, não, isso aqui não é pra minha realidade, não rola ainda, vou continuar com minha vassoura. Ainda existe esse medo? Sim. Não, com certeza, sempre tem, né? É o que a gente coloca assim, que a pessoa ela não pode ter medo, né? A gente tem que entender quais são todos os medos do consumidor, tá? Por que eu não compraria um robô? Assim, eu tenho medo porque eu acho que ele não vai limpar. Então a gente precisa comprovar que ele limpa. Mas também tem que deixar muito claro para ele, assim, o quanto ele limpa. Então, às vezes, o robô não é a melhor opção para ele naquele momento. Porque ele está precisando. O robô não vai limpar o sofá, é um exemplo. Então, às vezes, se você não tem aspirador nenhum na sua casa, ele não vai ser a primeira escolha. Então, se você tem um pet, ele vai super te ajudar, assim, para manter a casa limpa, né? Porque ele vai estar pegando o pelo o tempo inteiro pelo chão. Então, você não vai precisar pegar um aspirador mesmo vertical e tudo ficar passando pela casa. Ele está fazendo isso por você e mantendo a casa limpa. Então, existe sim algumas restrições, né? A pessoa, qual é o melhor robô? O menor ou o maior? Com mais tempo de bateria ou não? Tem que voltar para base carregadora ou não? Então, a gente vai fazendo para todos os bolsos, a gente fala assim, né? Porque cada um tem o seu momento, né? Hoje eu estou testando a tecnologia. Hoje eu já conheço, já testei e eu estou buscando algo ainda melhor. Então, a gente tenta pegar toda a história completa, a gente fala, né? É um histórico, né? Isso, do produto mais simples ao mais completo possível. Porque a gente sabe que existe toda essa... E a gente quer atender todo mundo, né? Todo mundo tem essa necessidade. Então, vamos popularizar, mas também vamos trazer o que tem de melhor de tecnologia também para quem precisa e quer usufruir disso, né? E às vezes vai ser até o primeiro contato do consumidor, né? Um consumidor que talvez não esteja tão acostumado com a tecnologia mais avançada, ele falou, vou pegar esse mais básico aqui para ver como é que funciona, ele vai ver que é muito legal e fala, acho que deve ter um mais legal que esse ainda, e acho que vai progredindo, né? E a informação serve para isso, né? E teve até um podcast que eu estava escutando um tempo atrás, daí eles estavam falando sobre o robô aspirador, que me chamou muita atenção. E daí eles estavam falando sobre um caso, assim, que a pessoa tinha um robô aspirador, colocava para limpar durante a pandemia, assim, e a pessoa morava sozinha, né? E aí chegava um momento que ela ficava olhando pro robô e ela sentia meio que pena dele ali, sabe? Do robô trabalhando sozinho, e ela pegava a vassoura e ajudava ele a limpar a casa. Porque era uma interação entre os dois. Quando você fala, tem uma troca, às vezes não existe a troca, existe um complemento, né? Então, você pode ter 2 aspiradores em casa, porque um tá fazendo uma coisa e o outro, quando você tá limpando o sofá, o robô tá limpando o chão, né? Então, acho que é o ápice da empatia, né? Nossa. O robô. Exatamente. Eu fico só pensando... Imagina, com cachorro em casa, será que os cachorros deixam um robô trabalhar? Porque eu fico pensando na minha, acho que ela ia subir nesse negócio. Ou saia correndo, né? O meu único receio hoje é sobre isso. Eu acho que vai muito do comportamento do seu pet, né? Tem alguns que são... Ai, meu Deus, olha eu comprometendo a minha cadela aqui ao vivo para o mundo. Mas, sim, eu até tenho uma cachorrinha, né? Eu adotei uma cachorrinha, assim, no início, quando liga, dá aquele barulhinho inicial, ela já fica... Nossa, eu ligo o meu secador, pra secar meu cabelo, ela sai correndo, desesperada. E só que com o tempo acostuma, assim. Acostuma, né? Sempre quando liga, dá aquela olhadinha, mas depois já acostumou. É normal, quando cria o costume. Vamos falar sobre a faixa etária? Eu acho que falar em robô, em tecnologia, em tudo isso, tá muito ligado a jovens, pessoas mais novas, pessoas que estão dispostas a investir nisso. Eu confio, eu sei que funciona. Como é que fica a faixa etária das pessoas mais velhas? Elas estão aceitando bem o produto? Como é que está funcionando essa parte? Eu percebo assim, alguns dados mostram que sim, os mais jovens, né, têm a preferência, a primeira aderência, e o que acaba acontecendo é presentear os mais velhos. Porque é assim, boa. Chegou o pai, viu na sua casa assim, nossa, mas funciona mesmo, que é o medo, né? Sim. Então, porque o jovem, ele é mais ousado, né? De buscar o novo e tudo, para ser diferente e tudo mais. E questionar sempre os antigos, eu acho que tem muito dentro do jovem.
Então o robô ele causa esse impacto, né? Ele viu funcionando e daí assim, o mais velho fica olhando, tá, mas será? Pô, mas ainda é caro. Daí se ele ganhou de presente, perfeito, né? Ou, né? Ah, mas onde você comprou? Porque assim, ainda também tem aquela de comprar online, né? O jovem hoje... É o que você falou, né? É super. Então, a gente não tem medo, né? Mas então, nossos pais, avós, o jovem eles têm hoje mais ele é medo. totalmente híbrido, né? E quase full time de digital, Tudo né? online. E eu acho que assim, tem outro ponto também do robô que eu acho que quando ele surgiu, existia muito a restrição de, tá, e se estragar, onde eu arrumo? Onde eu compro peça. Então era um produto que era muito importado só, eram marcas de fora, né? Então hoje a VAP, que nem estava falando, é uma marca brasileira, 100% capital nacional, e a gente tem rede de assistências técnicas e tudo para prestar esse suporte. E mesmo no site, né, de uma forma mais educacional, de como usar, para tirar todas essas dúvidas, que também faltava muita informação. Então acho que esse foi o grande ponto, assim, de ter informação, conteúdo acessível, tirar esses medos e, de fato, limpar, né? Então, o review, acho que o ápice foi da internet, ali é a questão do review ali, de ter os 5 estrelas ou não, das dúvidas frequentes. Isso fez, acho que, acelerar muito a entrada do robô. E a pandemia, eu acho que ela acelerou ainda mais o fato de você estar em casa e vendo isso. Que a sujeira, ela estava crescendo muito mais rápido do que quando você trabalhava fora de casa e tudo. Você estava convivendo mais com a sujeira. Agora, eu acho que você tocou num ponto super importante, a pandemia. Como que a VAP lidou com isso? Como é que foi? Foram desenvolvidos produtos específicos? Como é que foi esse período para a VAP? Então, óbvio que, como para todo mundo, né, seres humanos, foi um susto inicial, um baque, né? Então, quando a gente fala não só o contexto de desenvolvimento de produto, mas para os funcionários, como que vai ser isso? Trabalhar home office, formato híbrido, qual o cuidado? E desenvolver novos produtos com esse medo, né, próprio de sobrevivência é difícil, você tem um baque, mas a gente coloca isso sempre como um desafio, um degrau a mais, vamos superar ele e vamos ajudar porque todo mundo está no mesmo barco, né? Então a gente começou a analisar esses comportamentos e viu que a gente poderia facilitar alguns processos de limpeza, né? Então o robô foi um dos que explodiu na pandemia, que até hoje vende muito assim. Mas a gente vê que o uso do aspirador de pó foi introduzido dentro da casa do brasileiro. Então, cresceu muito a venda de aspirador de pó. A questão do aspirador vertical cresceu demais. A gente até vai falar depois de um aqui em específico, porque a pessoa estava limpando mais a casa. Ela estava com mais medo dentro de casa. Quando voltava, tinha que ir no mercado rapidinho, passava álcool em tudo. Então, assim, começou a surgir produtos com vapor, a gente desenvolveu, né, vaporizadores, que, assim, vai ser 100%, às vezes uma esterilização e tudo, mas ele já vai contribuir. Então, o hábito de você chegar em casa, já limpar e higienizar as coisas. Então, começar a trabalhar com vapor, uma praticidade. Você manter o sofá e tudo mais limpo, porque você saía menos também com o cachorro, né? Então, imagina o teu pet ali. A gente fala de pet porque, de fato, no Brasil está muito forte, né, a cultura de ter um pet. Inclusive, aumentou na pandemia também, todo mundo adotou, né? Então, já é uma mudança de comportamento. A gente fala que até a planta, né? O cuidado com as plantas. Trazer o verde para dentro de casa. Sim. Então, a planta virou novo pet e o pet virou novo filho. Foi. Teve muito esse movimento. Então, suja mais a casa. Você está mexendo com terra, o pet está bagunçando ali, está mais no sofá. Então, você tem que limpar mais as coisas. Você está enxergando mais as coisas. Então, a pandemia mostrou isso. Às vezes, você nem sabia que... um exemplo, quantas vezes na semana você limpava embaixo da cama, né? Então, às vezes limpava uma vez por semana, beleza. Mas a quantidade ali de pó e coisa que você está vendo o tempo inteiro. Então, às vezes, você está limpando com uma maior frequência, né? Então, e além disso, trazer alguma coisa com limpeza com UV, a gente trouxe também, né? Que era uma outra tecnologia. Mas, de uma maneira geral, acho que foi isso. Acho que as pessoas ficaram mais bitoladas em manter a casa mais limpa por mais tempo, assim. Então, e eu acho que é um hábito que tende a perdurar ainda um tempo, assim. Que é muito bom, né? Que eu acho que é saúde. Não é só porque era pandemia, porque tinha um vírus, né? Porque a gente ainda está vivendo isso, mas é um cuidado com a saúde, né? Que a gente tem que ter. Então, pessoas que têm as famosas ites, né? Renite, sinusite, tudo. Eu sei bem. Nós dois, né? Então, acho que é um cuidado que tem que se manter. Então, quando você tem a experimentação, que tem algo que pode facilitar, te trazer esse tempo mais livre depois, né? Praticidade e menos energia gasta ali, eu acho que é difícil você voltar pra vassoura, né? Às vezes eu fico pensando, quem não tem as ITs? Alguém conhece alguém que não tem? Porque eu não conheço. Todo mundo que eu conheço tem. Então, é cada vez mais necessário, né? Sim. E ainda mais falando de coronavírus, que é uma doença que atinge a parte respiratória da pessoa, né, teoricamente, quanto mais você conseguir diminuir a carga de poeira e sujeira dentro da sua casa, melhor, né? Melhor. Com Se certeza. você está falando de algo respiratório.
Não, e assim, além de você reduzir, mas a gente estava falando, beleza, se você está varrendo a casa, você está tirando aquela poeira do chão, mas também está levantando muita poeira. Tá levantando. Quando você está usando que nem um aspirador, você tem uma outra funcionalidade. Então você está sugando, ali tem o vácuo puxando, né, o pó, a sujeira, e existe o filtro ali dentro. Então ele está retendo para ele não voltar para o ambiente. Então a gente trabalha até com filtro EPA e tudo, então ele segura até as partículas bem pequenas, assim, que a gente de fato nem enxerga. Só vai enxergar assim, o acúmulo desse pó quando se for limpar o aspirador, que hoje você já abriu a torneira, limpa tudo bem prático. Então, se você vai lá, pega a pazinha, joga no lixo, ainda tem que limpar a pazinha, sabe? Tipo, é uma... Enquanto isso, a poeira tá subindo. Não sei se vocês viram aqueles vídeos já do pessoal que tá varrendo, acumula o pó, daí vem com a pazinha. Só que assim, sempre fica um restinho ali na ponta da pazinha. E vai indo, vai até a rua, assim. Então, é um vídeo divertido. E que o aspirador não tem isso, entendeu? É esse tipo de praticidade, né, que a gente tenta... Diego, falando tudo isso, você então tem certeza que a robotização é o futuro? Eu acho assim... O que é legal, a gente vai querer continuar fazendo. A gente vai continuar fazendo. O que não é tão legal, a gente terceiriza. Eu acho que sim, a automação, a robotização vai fazer parte cada vez mais das pessoas, porque a gente vai ter cada vez menos tempo, porque tem muita coisa acontecendo, e a gente vai buscar soluções que tragam essa agilidade, assim. Então, o digital está muito presente, a conectividade, acho que esse é um ponto também muito forte de se falar aqui, até por causa do produto que a gente vai comentar. Como que eu trago assim até o mapeamento das coisas que eu estou fazendo, assim, porque é o ganho de tempo, né? Como que eu posso agilizar, organizar melhor meu dia, medir o que eu estou fazendo. Então faz parte já da nova geração em si, né? Então acho que a robotização ela veio, mas a gente não pode esquecer esse lado humano também, que eu falei que é da brincadeira do vou dar um nome para o robô, então eu acho que vai ser uma convivência. É uma convivência, né? Uma relação que você vai ter com esses novos produtos, essas novas soluções. E em relação, assim, cenário Brasil e, né, o mundo lá fora, como que a gente tá? Ainda tem muita coisa para chegar? A gente tá muito atrás? Eu acho que, assim, a média é em torno de 5 anos de distância, eu acho, da tecnologia. Hoje, eu acho que ela tá a menos de 3. Acho que tem muita coisa lá fora legal ainda pra gente trazer, mas... Quando a gente fala Brasil, a gente tem que falar nas condições econômicas do país, né? O acesso a isso. Então, não adianta a gente trazer produtos que tenham soluções super interessantes, né? Desenvolver aqui, só que elas não vão ser acessíveis às pessoas, que eu acho que seria... A gente até fala do prédio da inovação, né? Então, a gente tem ali 5 andares. O primeiro andar ali, que a porta da loja está aberta, é onde é o popular, todo mundo está usando ali agora. O segundo andar é o que a gente está prevendo aí para o final do ano. Terceiro andar é algo que é só para o outro. Lá no quinto andar são tecnologias que as pessoas ainda nem sabem como usar. Então a gente tem que ir preparando elas aos poucos porque é um organismo vivo, que eu sempre falo, né? Tipo, as mudanças comportamentais estão o tempo todo acontecendo, assim. Então veio uma pandemia, mudou um monte de relação. No ano que vem, ou amanhã vai vir outra coisa que a gente não sabe. Mas a gente tem que estar prevendo como ajudar nesse momento. Então, tem tecnologias, sim, que estão ali guardadas para o momento certo. Então, não adianta inserir agora que vai ser muito caro. Nossa, olha só, ele já tem cartas na manga. Sempre tem que ter, né? Mas a VAP já tá... Eu acho que tem que estar, né, antenado o que está acontecendo no mundo, trazer isso para cá, mas saber o momento certo de colocar, né? Então, porque senão você acaba até sendo, poxa, mas que adianta, né? Ter aqui, não vou. Então você cria uma necessidade, às vezes, na pessoa que não precisa. Mas isso é muito legal, porque você vê hoje, né? A gente está com a tecnologia do 5G, que entrou mais pro fim do ano, do fim do ano passado para o começo desse ano, e agora um metaverso entrando, né? Então... a gente tem até uma publicação no nosso LinkedIn lá da Dutra, falando inclusive, um pouco sobre... entra lá, hein, gente? Sigam lá. Falando sobre a implementação do metaverso dentro de lançamentos de empreendimentos. E você vê o nível que a gente está chegando hoje, e a gente pode até discutir, né? Talvez nem todo mundo tenha acesso a isso hoje, né? Talvez nem a gente mesmo tenha acesso a isso hoje, né? Ao metaverso. Mas se você pensar, é um avanço que a gente achava que era tão futurista e hoje está tão perto da gente, né? Então você falar de coisas que, talvez a gente ainda nem saiba como usar, mas talvez não estejam tão distantes assim da gente, né? Que em breve a gente vai ver chegar por aí. Não, exatamente. Você vê lojas sendo abertas dentro de jogos e tudo mais. Então, assim... a nova geração parece que é muito mais fácil, muito mais fluido que isso aconteça, né? Até assim, eles já estão prontos, né? Tem muitas vezes que eu me olho assim, nossa, eu já tô velho, né? Porque assim, tem uma preguiça de fazer isso, sabe? Então, como surgem outros, né?
Vamos falar assim, tem Instagram, tem TikTok, existe uma migração que teve lá do Facebook pro Instagram, agora do Instagram pro TikTok, qual é o próximo? Sim. Então, até quando eu vou ficar conseguindo acompanhar isso, Parece sabe? que eles já nascem prontos, né? Os jovens já nascem, eles não precisam aprender a fazer aquilo, Eles né? nasceram com a tela na mão, então para eles, assim, não existe, eu acho que essa diferença do que é digital e do que é físico, é tudo uma coisa só para eles, né? Então, é muito natural estar convivendo, né, nos dois ambientes e... Tem gente que tem um avatar lá e lá ele é uma pessoa totalmente diferente. E aqui é outra. Então... E de fato é a gente que lute, né? Pra acompanhar tudo isso, porque isso aí. a gente tem que acompanhar eles, né? Não eles a gente, né? Então, a gente tem que tá estar com um robô Eles, aspirador. ó, falou quem tem 22 anos. 24. 24. Então já tá velho mesmo, 24. 2 anos a mais, cara. 2 anos a mais é muita coisa. Imagina eu, 29. 2 anos, Mas só é você isso. pensar que 2 anos a mais é uma pandemia. É mesmo. Mas esse é um ponto que vocês É tocaram, mesmo. até o metaverso, quando você relaciona ter um robô, né? Poxa, tipo, você quer estar vivendo, às vezes, nesse Second Life ali, né? Nessa tua vida 2, pra, sei lá, monetizar de alguma forma, enfim. Enquanto você tá nesse segundo momento ali da sua vida, alguém tem que estar fazendo alguma atividade Sim, pra você sim. que, pô, você tem que comer ainda, né? Você tem que, então É aquilo que a gente vê no... agora eu vou longe, hein? Mas eu nem sou tão velho assim, mas, cara, aquilo que a gente vê nos Jetsons, né? Do robozinho que limpava a casa, tá? Não sei nem se eu acertei o desenho. Mas a gente já tem aquele desenho do robozinho que limpava a casa e tudo mais. A Rose, né? Hoje é praticamente real, né? Temos um robô que Sim. limpa a casa Cara, e a cada gente achava vez mais. tão longe, né? Tem coisas que você olha e fala assim, meu Deus, mas isso daqui não era. 2030 era tão longe, era outro universo. Daqui a era pouco a outra- gente vai estar conversando e tá. falar, o seu carro voa Carro quantos por hora? voador, tudo isso. Teleconsulta, né? Sim, Tinha nos Jetsons sim. já, né? Então é super legal, assim, né? Ver toda essa evolução. Então a tecnologia, ela tá toda conectada. Então é um... Eu tô vendo ali uma foto, aqui atrás de você, né, com o garoto propaganda, seu irmão, né, inclusive. conterrâneo. ali. Michel Teló. E ali tem vários produtos, né? Então, para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, ligava a VAP a lavadora, como vocês falaram no início, né? Hoje, esse mix aumentou e ele está sendo trabalhado também. Não é que não existia produtos antes, né? Mas eu tô vendo que tem ventilador, né? Os aspiradores. Vamos falar um pouquinho, então, desse foco da VAP, além das lavadoras? Sim, a gente começou muito forte nesse universo da limpeza e manutenção mesmo. Então, a lavadora foi a primeira. Então, vamos colocar assim, vai num contexto de uma pessoa, numa jornada ali dela no dia, né? Jornada é o termo que estava muito em alta. Né? Mas você coloca assim, tô limpando o meu carro, tô limpando ele por fora. Como que eu limpo ele por dentro? Preciso ter um aspirador. Mas daí, assim, bateu na porta da casa da pessoa, né? Então, entrou. Pô, eu tenho um aspirador, vou limpar o sofá. Mas eu limpo aquela poeira superficial. Como é que eu limpo aquela sujeira? Derrubei um vinho, derrubei, sei lá, um Nescau, alguma coisa no sofá. Então, a gente foi pra extratora. Mas eu tô ali dentro, tá calor. Pô, um ventilador é legal. Pra ajudar ali na climatização. Pô, climatizador, legal também. Então, Nossa, vai uma conectando. coisa vai puxando a outra, Então, né? eu tenho mais tempo disponível. Eu quero ali ser o do it yourself. Então, eu quero, sei lá, pintar minha casa, pistola de pintura. Eu quero Vocês pendurar um também quadro. tem pistola? Então, a gente tem ferramentas também. Então, a gente vai entrando nesse universo. Então, é o do it yourself com ferramentas elétricas. Agora, a gente está entrando na linha Garden também, que é irrigação, pulverizadores e tudo. Mas que eles servem para esse dia a dia, tanto dentro e fora da casa. E também para as empresas, né? Então, a gente tenta contemplar. Mas, e vai ampliando esse leque, assim. Então, a gente estava falando dos climatizadores, ventiladores, extratores. Deixa eu ver se eu esqueci. Até olhar, porque É é muita tanta coisa, coisa agora, né? né? Mas, e vem muita novidade. Então, a gente tem aí, nesse ano de 2022, vão ter muitas novidades mesmo que a gente está trazendo. Mas E pensando focado realmente... nos dois lados, né? O industrial e o residencial, Exatamente, né? porque a gente quer pegar essa história completa, né? Então, quando a gente fala, mesmo o aspiradorzinho é do mais simples ao mais completo, a lavadora é a mais simples à mais completa. Então, e vão surgindo essas necessidades. Quem traz isso a gente é iluminado pelo cliente, né? Focado, o cliente falou, preciso disso. Vocês ouvem, então, os a clientes? gente ouve o cliente. Então, o review ali, o pessoal tá no YouTube xingando muito no Twitter, vamos resolver esse problema, sabe? Então, e a gente tem essa consciência, assim, de que nem tudo que a gente coloca, às vezes tem uma aceitação super boa logo no início. Então, ele deve ser retrabalhado. O produto ele está em evolução constante. Então, tem coisas que a gente está ajustando, tem coisas que a gente já acerta de primeira e é muito legal, embala. Mas esse é o ponto, sabe? Acho que é estar ouvindo o consumidor o tempo todo. Então, acho que quem determina isso não é a gente que coloca algo
e força o consumidor. Não, o consumidor tem que chegar até nós. Eu preciso de uma solução para isso. Daí É igual você falou, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa né? puxa a outra. Às vezes eu compro um aspirador e eu percebo que eu preciso de uma extratora, né? E assim vai, né? Até o ponto e às vezes até a pessoa não sabe que ela precisa daquilo, né? E aí, quando ela compra, ela fala, caramba, eu precisava muito disso e eu não sabia. Isso acontece muito, né? Tem coisa que você reluta, às vezes você acha que não, tal. Quando você compra, fala, meu Deus, como eu passei tanto tempo sem isso, né? Sem isso. Isso é incrível. Exato. E é esse review verdadeiro, os depoimentos, né? Então, a gente às vezes pega alguns lá na empresa, assim, compartilha com o pessoal, que tem uns grupos de WhatsApp, né? Porque isso também engaja o pessoal a ficar desenvolvendo coisas novas e, tipo, dá uma... Claro. Como também os problemas, né? Eu acho que também, pô, gente, como é que deixamos passar isso aqui? Como é que, né? Só melhora se tiver o feedback, né? Não tem como você saber o problema daquele produto se não tem alguém falando pra melhorar. E aí é essa a evolução, né, do produto. E que nem falei, como você vai ouvir? Então, quanto mais redes você tiver, a gente fala, a VAP ela se transformou, então, né? A gente tá falando de produtos, né? Mas tem muitos serviços que a VAP também acaba prestando, né? A gente foi se transformando numa indústria, numa empresa digital, que a gente chama tech, né? E data-driven. Então, essa base de dados, a gente fala tipo um data lake ali, uma base gigantesca de dados que a gente fica minerando e cruzando dados para tomar as decisões. Então, é muito legal as pesquisas de campo, estar presente nas lojas, estar presente na casa dos consumidores conversando, mas hoje a internet está favorecendo muito a gente pensar, que nem falar, até treinamento. A gente fala, pô, a gente tem um VAP Academy ali que coloca vídeos no YouTube para o pessoal saber como utilizar o produto e tudo. Mas também, tipo, toda a experiência do atendimento ao consumidor, né? Tem um time, a gente trabalha tudo dentro de casa, né? Então, a gente está muito próximo disso. A gente não tem uma empresas terceiras trabalhando com dados. A gente é essa empresa de dados, né? Então, isso é muito legal. Lembrando que todos esses produtos, né, que nós estamos falando aqui, vocês encontram, claro, na nossa loja, nas nossas lojas, porque são 4, tá? Aqui em São Paulo. E também é bacana isso que ele está falando, conversar com o vendedor, né? O vendedor vai explicar, vai tirar a sua dúvida, vai falar qual que se encaixa melhor na sua necessidade, se você é empresa ou pessoa física, né? Aí para o seu apartamento, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, vocês conseguem encontrar também pelo nosso site, fazer sua compra, né? Se você mora em outro lugar, ou se você é digital, se você não quer ir até a loja, né? Ah, não, vou comprar aqui num clique. A gente sempre deixa aqui o link. Vamos falar então de produtos, dessa novidade que eu fiquei inclusive anunciando. tem um QR Code aqui, né, em alguma área deste vídeo. Aqui. Que a gente vai explicar já, né? Mas fiquem atentos. Isso. Vamos então falar sobre o primeiro produto. Deixa eu ver, vamos começar por qual? W Connect? Quer começar com esse? Vertical, acho que é legal, a gente vai mostrando a evolução, né? Esse é o Silent Speed. Silent Speed, tá aí ele. Eu não sei o quanto vai aparecer aí pra quem tá gravando aqui também, mas a gente... tudo aí, pode mostrar. Então, como eu falei, a gente foi desenvolvendo, assim, o aspirador era aquele de barril, foi compactando e a gente chegou ao ponto, tá, a pessoa usava vassoura, né? Então, qual que foi por que a pessoa acabava usando uma vassoura? Como eles chegaram nesse formato, quando a gente fala de design, né? Que é comportamento e tudo. A vassoura, ela era fininha e tudo que você precisava embaixo da cama, né? Tinha uns móveis ali para manobrar e tudo. Então, eu preciso ter essa praticidade do dia a dia. Tomei café da manhã, tem farelo de pão. Tem uma criança, derrubou as coisas em cima do sofá, tem pet e tudo. Então, é um produto para você ter fácil acesso no seu dia a dia. O aspirador vertical, ele surgiu. Então, a gente fez esse Silent Speed, ele é 2 em 1. Eu consigo, deixa eu até tirar aqui. Você consegue soltar esse cabo, né? Aí eu transformo ele só no formatinho de mão. E aí pro sofá, pro carro. Pro sofá. Eu tenho aqui até... Aí você troca o bico dele, você coloca tipo o bico canto aqui, né? Você substitui. Até para os cantinhos na janela, né? Frestas de janela, isso. Até quando vai lavar o carro, né? Tem gente que pega, assim, então, bem no encontro do banco e tudo. E um ponto que é bem legal aqui do produto, que a gente focou, além dessa questão do filtro, né? Que é o filtro EPA, que vai retendo mais essas partículas finas. A gente trabalhou aqui nesse acessório, que é o bico, o múltiplo, né? Que a gente fala, para aspirar no chão. Ele tem um sisteminha que ele gira 360 graus. Por que acontece? Legal. Quando você vai colocar embaixo da cama, embaixo dos móveis, o que acontecia? Chega um determinado ponto que ele levanta o bico. Daí você não consegue aspirar. Então, esse produto ele vai girando aqui e ele continua... Olha, que sensacional! Ele continua em contato com o piso. E quanto mais você gira, mais ele pressiona ali a parte da frente. Então, esse foi o grande diferencial do Silent Speed, né? Então, além de ele ter uma potência super boa, um vácuo, mas é essa praticidade. Então, foi onde a gente ganhou muito espaço.
aí no mercado com essa diferenciação. E ele é super bonito, né? Pra quem não Muito tá vendo, bonito. né? Quem tá ouvindo Sim. aí no Spotify ou no Deezer. Super bonito, o design é super atual. E esses cuidados que a gente tem, né? Que a gente falou, pô, é um produto que ele vai ficar exposto na casa das pessoas. De vez em quando você guarda atrás da porta, mas, derrubou alguma coisa, tá com visita, você tem que limpar na hora que você vai fazer. Pô, é legal você vir chegar com um produto bonito. Dá e até tudo. uma credibilidade a mais. Exatamente. Sim. Então, que é o cuidado que você tem com um todo, né? Então, Claro. a gente preza muito isso. Detalhes pequenos, até quando você enrola o cabo, prender o cabo, digamos, na hora que você Pra não tá ficar usando. tudo bagunçado, né? Esse Exato. ele não aspira líquido, né? Não, apenas pó, esse aqui. Tá. Mas dentro do nosso portfólio, a gente também tem produtos que aspiram líquido. Você Então, falou sobre o filtro EPA. Pra quem não conhece, vamos falar um pouquinho sobre ele, que é aquele que filtra as partículas menores, é isso? Exato. Deixa eu tirar aqui até o filtro para mostrar para vocês. Fica mais fácil. Então, dentro do recipiente, que ele pode ser lavado só na torneira ali, você vai jogar, né, o pó, né, o que você estiver recolhendo, então enxágua. Aí você tem o filtro. O filtro, você pode ter no mercado hoje um filtro de tecido, tem alguns que são só para partículas maiores, que ele é do próprio plástico, tem alguns que são de metal. Mas o filtro EPA é o que mais retém as partículas. Então, pode ver que é um tecido ele bem fechadinho, uma trama aqui. E aí, você, para limpar, consegue facilmente também. Você vai pegar uma escovinha, né? Tipo, aquela... Pode ser, tem gente que pega a escova de dente que não está usando mais, já que você trocou. Então, usa ela e depois passa uma água e deixa secar. Então, o importante é sempre deixar secar bem antes de você colocar de novo no aspirador. Porque quando ele vai fechando os poros, tanto com a água ou muito pó, ele diminui a tua sucção do aspirador. Então, são dicas que a gente dá, assim, Sim, sabe, pros preciosas, consumidores. inclusive. Porque você acha assim, esse aspirador não tá funciona funcionando. direito. Mas, assim, dá uma olhada no teu filtro se ele já não está saturado. Ou com o tempo, né, depende muito da tua frequência, ele acaba estragando um pouco essas tramas, né? Então, ele vai acumulando bastante sujeira ali. E ele vai diminuir a eficiência, né? Então, daí não adianta E para nada. quem quiser fazer a troca desse filtro? A empresa vende já também nas assistências técnicas. Tem muita loja hoje já disponível nas lojas, nos sites, né? Então é um filtro facilmente de Só acesso. entrar em contato com a assistência técnica da VAP. Exato. Ou até nas lojas da internet. Então hoje está bem disponível assim. Então é um dos itens mais vendidos hoje, é filtro de aspirador. E antigamente o pessoal comprava muito saco de pó, né? Esse é um ponto. Isso. Então esse produto ele já não precisa do saco de pó. Que daí esse você tem que ficar trocando com uma frequência muito alta, né? Então o filtro ele já... E é mais seguro o filtro EPA, né? Com certeza, assim. Eu imagino que para você ter uma saúde melhor, né, na sua casa, ele está retendo muito mais do ar que está voltando para o ambiente. Então, quem tem asites É a perfeito, solução. né? E a gente fala até em comprimento de cabo também é muito importante, né? Então, ter 5 metros é bem relevante para você não precisar ficar trocando de muitas tomadas, né? Tem muitas casas assim que não tem tanta tomada, então você fica colocando extensão e tudo. Então, a gente já pensou num comprimento de cabo elétrico que facilitasse essa dinâmica do dia a dia, né? Então, Bacana. A gente falou bastante do consumidor também, né? E da mudança de comportamento, de como ele ficou mais exigente com o tempo. E como ele funciona na parte do nível de ruído, essas coisas. Porque é uma preocupação também do consumidor hoje para quem mora em apartamento. Sim. Às vezes, né, caiu alguma coisa, será que eu posso ligar o aspirador 11 horas da noite aqui e vai fazer barulho? Então, esse é um cuidado também que a VAP tem. Todos os nossos produtos eles são certificados no Inmetro. E aí, quando a gente fala na parte de ruído, ele também passa até pelo IBAMA. São várias certificações. Então, para a gente colocar no mercado um produto desse, sim. Então, isso a gente coloca também como um grande pilar lá dentro, né? Então, tudo tem que passar por esses processos. E aí, o ruído, ele tem esse cuidado. Então, quando a gente fala de um produto que é considerado doméstico, se ele tivesse um ruído muito alto, ele não passaria nesse selo do IBAMA. Então, é sempre importante você olhar. Deixa eu até mostrar. Tá na caixa agora. Mas ele tem um selinho que ele mostra o nível de ruído. Então, que ele tem um nível máximo lá que ele pode chegar para dentro da casa do consumidor. Se ele ultrapassou isso, ele já nem passa nos testes. Então, esse cuidado a gente tem. Hoje o Silent Speed, o próprio nome diz, né? Ele é um equipamento silencioso. E ele, assim, não perde nada em eficiência. Então, como que você vai reduzir um pouco esse ruído? Você tem camadas ali até de espuma próximo do motor, né? Que vai diminuindo esse ruído aí do produto. Então, é bem tranquilo, né, para você usar sem incomodar muito. Óbvio, ele não vai ser o mais silencioso do mundo, como se nada tivesse acontecendo. Né? É um aspirador, porque ele tá puxando o ar, tem movimento. Até passou perto do avião, não tem como não ouvir um avião, né? A quantidade de ventos que ele movimenta na turbina, então é isso. Agora, o robô, eles fazem menos ruído, né? Sim. Até assim, a eficiência dele, primeiro, ele tá ali no chão, né? Ele já tá mais isolado ali o funcionamento, ele é pequeno. Mas ele faz menos ruído e ele também tem menos vácuo que os outros aspiradores.
O fato dele já ser a bateria já faz um pouquinho diminuir o vácuo dele. Então, a gente fala, quando você quer uma limpeza mais eficiente mesmo, eu vou aspirar um tapete de verdade, aspirar de verdade, né, não superficial. A gente sempre vai recomendar mais os elétricos. Principalmente se tem alguns acessórios de escova rotativa e tudo mais, porque ele vai lá na profundeza do tapete, né? Vai puxar mais, vai puxar mais. Agora, para essa limpeza, tipo, do piso frio, até um tapete, assim, quando a gente vai falar do W Connect, ele tem escovinha, é tranquilo para um tapete, né? Mas para uma limpeza completa mesmo, quando você vai, tipo, que a gente fala, vou virar a cadeira em cima da mesa, vou tirar o sofá de lugar, vou aspirar aquela embaixo da faxina. A faxina é sempre o ideal mais ir pro elétrico. Vamos falar sobre o W100, que é esse aspirador, esse robozinho menor, coisa mais fofa do mundo. Esse pequenininho aqui. Exato. Então, pequeno, mas é bom, hein? Não é só porque é pequeno que não vai então, ser a gente eficiente. fala que é o primeiro aspirador da pessoa, assim. É um produto de custo-benefício muito legal. Entrada, né? É o de entrada. Então, ele é muito bom, porque é o mais popular, assim, que a gente diria hoje. Porque o custo dele é muito legal e ele limpa de verdade, ele não deixa de limpar. A gente vai falar depois dos benefícios dos outros, né? Quando a gente vai aumentando a tecnologia, que negócio que eu falei de ter vários andares, né? De inovação. Então, quando você está aqui, é o popular e tudo, o que eu preciso? Eu tenho um pet, eu tenho uma criança, minha casa está sempre suja, eu moro numa região que tem muito pó, deixa a janela aberta e tudo, ele está resolvendo isso para você. Então, ele tem esse benefício da escovinha. Para que existe essa escova aqui, né? É quando você olha a vassoura, né? A vassoura tem essa... Ele está pegando essa sujeira que está no chão e jogando para o centro dele aqui, que é onde tem o vácuo e ele está puxando para um recipiente. Então, esse recipiente, ele fica aqui na parte de cima. É o recipiente de sujeira, né? Olha só. Um pouquinho aqui. Esse recipiente de sujeira, ele também já vem com o filtro, que é aquilo para você ir retendo a poeira, né? Então, esse, como ele é mais simples, ele não tem o filtro EPA. Já o W Connect vai vir com um filtro EPA, isso é legal. Mas ele já retém bastante, até porque assim, a quantidade de pó ali, comparado a um elétrico, é um pouquinho menor, né? Mas a quantidade de pelo e tudo, ele não está deixando de puxar. Então, você vai colocar um pouquinho ali no chão, rapidamente isso aqui vai acabar enchendo, porque você vê que ele é eficiente. Então, 250 ml aqui é bastante coisa já. É ideal para um apartamento, um local pequeno, né? Isso, exatamente. Então, até... Limpar pequenos cômodos, né? A gente até dá como dica, assim, você tem um apartamento ali de 1, 2 quartos, uma salinha pequena. Deixa eu colocar aqui. Aí, vai dar um barulhinho. Beleza. O que acontece? Então, o ideal é quando você vai limpar a sua casa, tranca ele no cômodo. Isso é muito bom, porque daí ele agiliza bastante a limpeza. Vou limpar primeiro um quarto, deixa um tempinho lá, porque ele tem uma autonomia de 1h40. Isso que eu ia perguntar, como que funciona? Para quem está assistindo agora, ouvindo agora, eu não sei como é que funciona um robô aspirador. Então, é um robô que ele é a bateria, você vai dar a carga inicial nele, ele tem uma autonomia de até 1h40, ele vai variar, assim, dependendo da quantidade de obstáculos que tiver na sua casa, e também o tipo da superfície. Então, se você colocar ele em cima de um tapete, ele tende a ter um atrito maior. Então, ele força mais, né? E aí ele tem um tempo de bateria menor. De uma maneira geral, então, ele vai girar essas escovinhas quando você liga. Esse aqui, o W100, ele tem um modo aleatório de limpeza. Você não consegue ajustar, né? Tipo, os tipos de limpeza. E aí a escovinha começa a girar, joga para o centro dele e ele vai para o recipiente de sujeira. Depois, só você esvaziar e limpar, né, na torneira ali. Um outro ponto do W100 em específico, da VAP, é que ele vem com esse mop aqui embaixo. Para que serve esse mop? Então, além de aspirar... paninho, né? Isso, ele passa pano também. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você deixa ele aspirando ali. Tem gente que já deixa ao mesmo tempo, né, se quiser. Mas o ideal é você deixar ele aspirando um pouco e depois colocar o mop. O mop, você vai umedecer ele com um produto de limpeza, um pouquinho de água, e ele vai dando aquele cheirinho na casa. E tem algumas sujeiras que elas ficam, principalmente quem tem pet, a gente tá falando muito de pet, né? Mas quem tem o pet que às vezes, próximo ali do potinho onde que tem a ração, tem a água, fica aquele sapateado. Sempre fica. Né? Fica aquelas marquinhas da pata. Então, nessa região, o que vai acontecer? Ele vai aspirar e ele vai passar um paninho, porque ele fica aquela marcação ali, né? Então, o paninho úmido, ele acaba tirando um pouco essas marcas do piso. Então, ele facilita. Não é aquela passagem de pano completa, né? Mas ele já facilita para quando você for fazer a faxina do final de semana. Então, ele, além de aspirar, ele passa pano. Olha, a VAP pensou em tudo mesmo, hein? Mínimos detalhes. Muita gente pergunta sobre a questão de às vezes riscar a pizza, né? Por exemplo, dei um pros meus pais, né? Tipo, minha mãe tava trabalhando muito, tava ficando meio chateada, não tava conseguindo limpar muito bem a casa. Ela falou assim, né? Preciso de uma ajuda. Falei, vou dar um negócio diferente pra eles, dei. Só que aí minha mãe falou,
você não vai riscar meu porcelanato, né? Ele risca? Não risca. Então, esse é um ponto bem lembrado, Felipe. Porque ele é uma roda de borracha. Então, tá vendo? Ele tem um amortecedor aqui também, que ele possibilita subir em algumas superfícies. Então, tem um tapetinho ali, até um ponto também de alerta. Tem aqueles tapetes muito pequenos, sabe, de frente de porta, que tem aquele babadinho. É ideal você tirar, porque ele vai enroscar ali no sistema. Então, esse é um toque que a gente dá. Mas a roda, então, por ser emborrachada, não risca. Ela dá uma aderência maior também na superfície para subir. E um ponto que eu acho que você talvez fosse tocar era, mas se ele tem, 2 andares a casa, alguma coisa assim, e ele cai... É verdade. Então, ele tem sensores hoje anti-queda. Então, se você colocar, tem uma escada em casa, ou tem níveis diferentes, né, de um ambiente para o outro, ele não vai cair. Ele tem esse sensor. Ele para, isso. Ele muda a direção, né? Se a gente soltar ele aqui, ele não vai cair da mesa. Não vai cair. Se você quiser ligar, te liga e vamos deixar. Testar? Podemos, claro. Vamos colocar vamos ver, aqui. hein? Ao vivo. E além disso, ele também... Eu vou colocar esse aqui no chão, depois a gente volta. Esse vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, esse super lançamento. E além disso, ele tem o sensor também de impacto. Então, aqui na frente, ele vai encostar no objeto e ele vai mudar a direção. E é um amortecedor. Então, isso é muito bom porque ele não danifica os seus móveis, né? Isso é legal. E ele não vai ficar sambando. Então, esse funcionamento é muito simples. É apenas um botão, né? Então, eu falei, eu vou ligar aqui e ele vai sair andando. Então, vamos deixar um tempinho dele. Olha que silencioso que ele é. Voltou. E ele já ia segurar ele aqui. A primeira muito impressão, bom. Né? Pô, você paga, não acredito, não vou confiar. Mas não, tem que confiar. Dá um mesinho assim, né? Quando ele chega, ele volta. E ele vai voltar pra mim daqui a pouquinho. Mas essa é a vantagem do robô, né? A praticidade. Então, enquanto ele tá aí limpando e tudo, você tá, sei lá, às vezes é o compartilhado, né? Eu vou lavar a louça enquanto ele aspira a casa. E ele é bem sensível em relação ao que tá à frente dele, né? Porque aqui ele bateu na xícara, a xícara ela não é teoricamente pesada, né? Isso. Então ele poderia sair arrastando a xícara, né? Sim, Aí você pensa isso dentro de casa, ele poderia sair arrastando alguma coisa que não fosse pra arrastar e acabar quebrando. Não, mas ele é sensível. Exatamente. Né? É legal assistir essas imagens, tá? Quem está só nos ouvindo, entra no nosso canal do YouTube, eu tenho certeza que a galera tá curiosa. Até né? porque no nosso canal do YouTube vai ter um QR Code bem interessante pra vocês, né? youtube.com/Dutramáquinas. Isso pra aí. quem está só nos ouvindo aí nas plataformas de áudio. Isso aí. Bom, tá pode ver que a mesa não foi riscada, aprovado. Tá limpinho. Limpou. E aqui, né, que você falou do impacto, além dele ir mudando a direção e tudo, ser super sensível, ele tem essa borracha aqui na frente, né? Então o pessoal, poxa, às vezes bater, tem não vai riscar, não vai... tem aquele hack, alguma coisa. Ponto bem relevante isso para todos os aspiradores. Quantas vezes você limpa, né, embaixo da cama, assim, né? E qual a dificuldade de limpar embaixo da cama? Mesmo os aspiradores verticais ou os outros de barril, tudo que você tem que ficar lá se abaixando e tudo aquele trabalho. Meu, deixa o robô fazer isso por você, sabe? Então, o robô, a altura dos nossos robôs, ela é muito pensada nisso. Embaixo de sofá, embaixo da cama, embaixo desses móveis. Isso é bem legal. E às vezes é o que pega a gente que tem os IT, né? Que às vezes a gente larga lá a sujeira embaixo da cama, vai juntando, Nossa, vai acho que subindo. é a pior, né? E aí acho que vai pegando a poeira e vai acabando com a gente, né? A pior sujeira embaixo da cama. Vamos falar então sobre esse lançamento? Vamos lá? Já falamos, eu acho... tudo, ou quase tudo, sobre os esmiuçamos, né, o W100. Falamos sobre ele. Falei certo, né? W100. W100. Os mais vendidos do Brasil, esse produto, assim. Ele tá super... Não, eu vou comprar o meu agora. Vou terminar aqui o podcast, já vou comprar o meu. Mas, na verdade, eu tô em dúvida se eu vou comprar esse ou esse. Olha esse daqui. 2 daquele ou um desse, né? Você tá na dúvida. Nossa senhora. É porque é uma dúvida que é bem distante, né? Então, vamos falar pro pessoal que aquele dali é o de entrada. Esse daqui já é top 100. Isso aqui ilustra bem o nosso papo, né? De atingir todos os níveis, né? Exatamente. Aqui é pra pessoa que vai ao primeiro aspirador, robô, né? Que ela quer comprar. Esse daqui já é a pessoa que tá certa, que ela quer aquele... Não, né? Aqui é o que a pessoa tá buscando. Esse então, é o W Connect. Então, vamos apresentá-lo, porque ele tá há pouquíssimos meses no mercado, né? Eu acho que agora ele deve estar no 2º mês, se eu não me engano. É bem recente mesmo a entrada. É um bebê aí no Brasil. Ele tá começando a entrar nas lojas, ele tá chegando ali, tá mapeando a área. Chegando aí na Dutramáquinas, hein, galera? Então, assim, o W Connect, eu vou fazendo sempre algum paralelo com o W100 que facilita, né? Então, para quem está vendo é mais fácil, mas para quem está ouvindo a gente vai fazendo. Então, primeiro a gente começa no tamanho. O tamanho importa? Importa, né? Porque é a tua área de trabalho. Então, ao invés de eu estar ali com um diâmetro pequenininho, eu tenho um diâmetro bem maior, né, de limpeza. Então, a tua produtividade já aumenta. A gente consegue ter um motor que vai trabalhar um vácuo maior também. Então, a eficiência de limpeza já é maior.
No WConnect, eu vou deixar o melhor pro final dele, tá? Mas assim, então eu vou falando dos acessórios. Ele tem essa escovinha aqui, que é a lateral, né? Que vai jogando pro centro dele, onde tem o vácuo. Ó, esse tem uma escovinha só. Esse tem uma escovinha só. Por quê? Então, ele vai conseguir chegar bem naquele cantinho de quina da casa, sabe? Então, até o formato do robô, pode ver que ele não é redondo. Ele é meio quadradinho, meio quadrado. É para chegar um pouco mais nas quinas. Ele já tem uma inteligência um pouco maior. Então, ele tem essa escova aqui, só que ele tem uma outra escova ainda melhor, que é a escova central. Isso que eu ia falar. Deixa eu até tirar. Ó, esse aqui é o do selo ruído que eu tava falando, tem um adesivo aqui. Então, essa escova central aqui, ela é muito boa para quem tem pet, quem tem tapete também. Por quê? Ela facilita em puxar aquele pelo que está um pouco enroscado, sabe? Que é mais difícil. Mesmo nos outros aspiradores, ela é elétrica, então ela fica girando. A hora que a gente ligar vai ficar bem visual isso. Ela fica girando e puxando a sujeira com mais força para dentro do recipiente de sujeira. Então, isso já é um grande diferencial. Então, ele vai consumir mais bateria e tudo mais do produto, só que esse produto ele já tem 2 horas de autonomia. Já aumentou a autonomia. Já aumentou a autonomia. O outro era 1h40, esse é 2 horas, e com essa escova central funcionando também. Então, já é uma coisa legal. E aqui na escova, então, até para eu tirar aqui para vocês verem, é fácil acesso para tirar, então, o recipiente. E aqui, então, para você, o que acontece? Com o tempo você acha, vai ficar enrolando um monte de cabelo aqui, né, Diego? Pode enrolar alguns cabelos, mas ele já é feito para ir cortando conforme ele vai entrando aqui o cabelo. Nossa. Pode ser que algum escape. Daí o que acontece? A gente já manda uma escovinha, que é para facilitar a limpeza de todo o aspirador, e ele tem uma lâmina aqui. Então você passa e arranca o cabelo e tudo mais que ficou preso. Que prático. Então é bem prático essa parte. Eu vou puxar Incrível. aqui. Tem uma parte, então a gente deixa tudo bem identificado no produto, até para o leigo, né, a primeira vez que vai usar. Bem fácil, né? Então, tem uma parte aqui que é vermelha, onde que eu encaixo? Tá escrito aqui em cima, né, posicione a parte vermelha para encaixar. Então eu coloquei a parte vermelha, beleza? Vou precisar levantar, acho que. Fique à vontade. Esse que nós estamos falando é o WConnect, tá? É o mais novo robô aspirador da VAP, que o Diego tá mostrando aqui. E ele tá... A escovinha ficou de fora. Ou dá pra vamos colocar guardar depois? Aqui, boa. Vamos guardar já, né? Bonitinho. Bom que Depois a gente já vai abrir vem pra uns mostrar outra coisa. compartimentos super, né? Tudo separado. Não, muito e é tudo fofo. encaixadinho, né? Um quebra-cabeça. tudo- Dá até uma paz no coração. A gente fala que é uma brincadeira, é um clique pronto, né? É tudo prático. Então, esse aqui é só para mostrar a escova. Depois, quando eu falar da grande revolução dele, eu vou abrir de novo só para mostrar um botão. Mas ó, aí tem um outro ponto. Quando a gente estava falando do recipiente de sujeira, lá estava falando 250 ml, mais ou menos, mas dá para ser maior? Dá para ser maior. Então, um clique, a gente já tem acesso aqui ao recipiente de sujeira. Então, nesse recipiente aqui, que já é de 450 ml, é praticamente o dobro aí, né, da capacidade, então você consegue deixar ele por mais tempo aí funcionando sem precisar trocar. Então, você vai ter tudo em clique aqui também, para você fazer a higienização. Então, ó, clicou aqui, ele já é bem prático, né? Tipo, abriu, jogou lá na lixeira essa sujeira, e aí você tem um filtro. Aqui você tem um filtro tela, para as partículas maiores que acabam vindo, e ainda o filtro EPA, que é aquele filtro que a gente estava falando lá do Silent Speed já, né? Então é um filtro mais completo, e ele tem toda uma vedação aqui, então ele ajuda a ter até mais vácuo, né, na sucção. Então, se você olhar. E aquela escovinha também ajuda a limpar o filtro EPA, né, que a gente estava falando. Então, já é completo para isso. Deixa eu colocar aqui. Esse também vai embaixo da cama, né? Porque ele também não é Sim, muito ele alto, né? Exatamente. Todos os produtos da VAP hoje eles são pensados para você colocar ele embaixo da cama. Comparando os dois aqui, eles são praticamente do mesmo tamanho aqui, né, em relação à altura. Na altura. Mas eles são... A diferença é no diâmetro dos dois, né? Mas... Que é pra ganhar essa área, né? A altura é quase a mesma, né? Então provavelmente ele vai entrar nos mesmos lugares. Diego, eu consigo programar ele, sair pra trabalhar, ele vai ficar trabalhando... Exatamente. Eu trabalhando fora de casa, ele trabalhando dentro da minha casa. Consigo, de duas formas. A primeira, que é que a gente já tá trazendo até em outros robôs, mas é com o controle remoto, né? Então eu consigo hoje mudar os modos de limpeza dele. Então, eu quero um modo que ele vai em círculos. Não, eu quero um modo que ele vai numa limpeza só de cantos. Ou um modo zigue-zague. Então eu consigo ir fazendo esses movimentos pelo controle remoto. Consigo mandar ele para a casinha. Isso é um ponto bem, bem legal, que é, a bateria dele está acabando. Quando está acabando lá do W100, ele acabou e pronto. Ele não tem lugar para ir. Você precisa lá igual um celular. Vai lá, engata e carrega.
Já no W Connect, ele já tem a inteligência de minha bateria está acabando, eu preciso voltar para minha casa para me auto-recarregar. Ele volta sozinho, então. Isso, então a gente tem, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então ele tem uma base que você coloca, que tem o cabinho que você engata na tomada, daí é importante deixar tipo 1 metro de distância ao redor, né, dessa base. Ele identifica onde está na sua casa e ele volta lá para se auto-recarregar. Então, falando já do grande, né, ele é possível ser conectado hoje, né, tipo a Alexa, né, Google Esse é o Home. grande diferencial, então, Exato, que vocês trouxeram. por isso que o nome dele é W Connect, né? Então, hoje eu consigo jogar ele pro meu celular. Eu tenho o aplicativo da VAP lá, que é o VAP Connect, né? Então, onde você baixou o aplicativo, ele já vai aparecer como um dos itens do nosso aplicativo. Aí você vai cadastrar ele, né? Você pode dar o seu nome lá dentro pro robô, colocar, em vez de chamar ele W Connect, você chama do que você quiser, né? E aí, com o assistente de voz, você dá os comandos e tudo mais. Então, é bem interessante essa praticidade que você traz com ele. E o agendamento de limpeza, que é o que você perguntou. Então, eu estou lá no trabalho e eu quero agendar aquele 7 horas da noite, na hora que eu estiver chegando em casa, já esteja trabalhando, né? Para eu chegar, tá tudo limpinho. Beleza, consigo. Então, consigo mudar o modo de limpeza pelo celular ali no aplicativo. Então, Jura? Pelo meu celular eu consigo fazer isso? Consegue. Então, eu mudo o modo de limpeza, eu ligo e desligo ele, mando para carregar e também agendo a limpeza. Então, é uma praticidade muito legal, né, para um robô. E também, até continuando só essa combinação, né, comparativo, ele também passa pano. Então, ele tem um mop aqui que você tira, coloca na máquina de lavar roupa, é bem prático para limpar. Mas diferente do mop do W100, ele vem com esse recipiente. E então ele tem uma capacidade aqui de 150 ml, que você coloca produto químico, água, e ele vai por gotejamento, umedecendo o pano e para ir passando o pano na casa, né? Então é bem legal essa função. Além do anti-impacto, tem borracha, não cai também. Então tem várias funcionalidades extras, assim, né? Comparado aos outros. Decidir é esse mesmo. Ele praticamente funciona sozinho. Ele vai fazer tudo pra você. Ele faz seu café da manhã, ele faz seu almoço, ele faz Gente, ó, brincadeiras à parte, mas realmente é um super robô aspirador, é uma super novidade que a VAP tá trazendo, como o Diego falou, há pouquíssimos meses, né? Mais ou menos 2 meses no mercado, e você vai encontrar aqui na Dutra Máquinas. Tem QR Code na tela, né, Fê? Tem QR Code na tela e vai ter desconto. Vai ter desconto pro pessoal, então? Vai ter desconto. Olha aí. Então, quem tá só nos ouvindo, corre lá pro nosso canal do YouTube. Aí. É por tempo limitado esse desconto, então aproveita. Mês. Vai ser por um mês. Para quem estiver assistindo, a partir do momento que esse vídeo for publicado, ele vai ficar um mês durando esse cupom de desconto, através do QR Code. Depois ele vai ficar desabilitado, mas vai estar sempre disponível no nosso site. Para ir direto pro produto, Para ir direto pro produto e Link você vai poder comprar. Legal, dutramáquinas.com.br. Eu amei saber um pouquinho mais sobre toda essa tecnologia, né, essas inovações da VAP, saber mais sobre a empresa e cada vez mais admirar. Muito obrigada, Diego, pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa tirou muitas dúvidas, assim como eu e como você, né, Fê? Com certeza. Poxa, eu que agradeço aí, né, o convite, e sempre que puder vamos participar. É muito importante a gente tirar essas dúvidas, né, e ter novas dúvidas também, pra gente poder estar sempre aqui junto com vocês. E, né, agradeço novamente. Voltem sempre, você e toda essa turma da VAP. Fê, muito obrigada pela sua participação. Só deixa as redes sociais da VAP aí, né? Sim. Claro. Quem quiser saber aqueles vídeos, né, que você falou. Isso, exatamente. Pra quem não sabe, o Diego é famoso. Nossa, longe disso. Mas então, a gente tem todas as redes sociais hoje, se você acessar, tem lá o Instagram da VAP, é só digitar VAP, né? Então já vai aparecer. Não tem erro. Exatamente, VAP vai digitar no YouTube também. Vão ter outras coisas aparecendo ali quando você digitar VAP, mas você já vai encontrar rapidinho. Então, pode ser que apareça eu lá também, então, que eles estavam famosos, já tá aparecendo nos vídeos. Mas tem todo um time desenvolvendo material de treinamento, dicas de produto bem legal lá. E além de tudo, tem o nosso site mesmo, né? Hoje a gente tem o nosso blog, então, só digitar VAP que vocês vão chegar através da VAP. Vão chegar na VAP, não tem jeito. WAP é VAP. É VAP. Obrigada. E não é só a lavadora de alta pressão, né? Exatamente. É muito mais coisa. Nossa, vocês não têm noção. Gente, todos esses produtos que a gente está falando aqui,
Como eu já disse anteriormente, vocês encontram na Dutra Máquinas, no nosso site. O link tá aqui na descrição, tá? Tem também o QR Code. E se você for de São Paulo, visite uma de nossas 4 lojas. A gente espera por vocês. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. Isso aí, toda quinta-feira. Tem episódio novo do DutraCast. Tem muito conteúdo vindo por aí. Acesse também os nossos outros canais de comunicação. LinkedIn, né, Fê? Isso aí, LinkedIn, Instagram, Facebook. Tudo @Dutramáquinas. É só você colocar Dutramáquinas que você vai nos encontrar. Assim como a VAP, é só pôr Dutramáquinas que tá tudo certo. Isso aí. Antes de encerrar o nosso DutraCast de hoje, vamos agora assistir um vídeo da Camila Lima. Ela vai falar um pouquinho sobre as vantagens do W Connect. Oi, tudo bem? Eu sou a Camila Lima, eu sou influencer e eu tô aqui pra contar rapidinho pra vocês a minha experiência usando o robô aspirador W Connect da VAP, né? Na verdade, assim, desde que eu casei com as coisas que vão agregando na nossa vida de adulto, a gente sabe, né? Qualquer canto a gente escuta as pessoas falando que estão na correria. E eu senti real a necessidade de ter um aspirador robô pra me ajudar aqui com o serviço e a limpeza da casa, né? E aí, quando a VAP me enviou, eu fiquei assim, me sentindo realmente com um sonho realizado. E quando eu pude testar, colocar em prática o bichinho, eu vi que realmente muda as nossas vidas. Eu tenho um pouco mais de um mês, então já tenho muita experiência e autoridade pra falar sobre ele. E assim, é mágico, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando, que eu tô resolvendo alguma outra coisa, às vezes eu tô até fora de casa, ele já tá fazendo a limpeza aqui e aspira, passa pano ao mesmo tempo. Eu tenho piso laminado e porcelanato aqui na minha casa, nos 2 materiais, limpa super bem, sabe? E sim, realmente ele aspira. Aqui em casa eu tenho uma cachorrinha, então assim, pelo, cabelo, eu solto muito cabelo. E era uma coisa que me incomodava muito quando eu via assim, tipo, cabelo no chão. E hoje assim, quando eu vejo, peraí, eu vou chamar a Martinha, que é como eu apelidei o meu aspirador robô, porque a gente fica super íntimo, sabe? E uma coisa que, assim, eu me peguei esses dias aqui em casa e falei, meu Deus, como isso é bom. Eu tava aqui nesse mesmo canto, assim, trabalhando e tal, resolvendo coisas no celular, e o meu aspirador robô tava lá aspirando, né? Aí eu já queria pausar, já queria terminar a limpeza, mas eu pensei, nossa, eu não quero parar aqui, porque a gente sabe, né, quando a gente para uma coisa, depois voltar. E assim, ele tem o aplicativo, né, gente? Além do controle remoto, ele tem o aplicativo. Então daqui onde eu estava, eu fui lá, parei a limpeza, terminei minha faxina e depois fui lá resolver a minha vida com ele. Então muito obrigada, VAP, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho a minha experiência. E assim, a minha recomendação é ótima. Transforma mesmo a nossa vida, é muita praticidade. E eu já sei que vai ser meu companheirinho aí, ó, de longos anos. Gente, um beijo, obrigada. Não esquece, Beijão, tá? gente. Compartilha o vídeo aí com a sua mãe, com seu pai. Ó, tá vendo como é bom esse robô? Com os amigos, tá? Isso Deixa aí. aqui o seu comentário, o que você quer ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima. Até mais, gente. pessoal. Tchau, tchau.